Namastê! Bem-vindo ao maravilhoso mundo do autoconhecimento do Joe. Então agora a gente vai falar de Marte. Marte tem vários nomes: Kudya, Mangala, aquele que é nascido da Terra, aquele que é brilhante. E o Marte, ele tem uma característica de, na nossa vida, ser responsável por iniciar coisas. Iniciar coisas não no sentido de, mais no inglês, de take initiative. No sentido de fazer as coisas acontecerem do que mais exatamente de criar coisas. Tá? Quando a gente no nosso dia a dia precisa ir comprar pão na padaria, precisa ir cozinhar, precisa ir enfrentar uma guerra, precisa ir trocar o pneu do carro, precisa qualquer coisa fazer, a gente chama Marte para a nossa vida, certo? Marte é responsável por, na nossa experiência cotidiana, ser aquilo que faz sem muito precisar fazer uma tese de doutorado antes. O Mercúrio, ele pode até fazer, mas ele faz a partir de um outro lugar. O Marte faz a partir do músculo. O Marte faz a partir do fígado. O Marte é impulsivo. O Marte, ele é uma ação sem ficar pensando em todas as consequências possíveis. Ainda que o Marte possa ser estratégico, o Marte está voltado, desenhado para atingir a finalidade que ele está buscando, a missão, no prazo de tempo mais curto, digamos assim, possível. O Marte, quando ele está bem equilibrado, ele traz bem equilibrado, quer dizer, ele está numa frequência favorável ao nosso dia a dia, ele ajuda com que a gente faça as coisas de uma maneira rápida, precisa, incisiva, sem ficar perdendo tempo, e de uma maneira também, em um certo sentido, inteligente. Pragmático é uma palavra boa para Marte. Então ele está enchendo 3 garrafas de água, desenvolver um mecanismo para que aquilo dali seja mais rápido e não precisa ficar fazendo aquilo ao mesmo tempo, desenvolver o GPS, desenvolver o celular, em um certo sentido. Marte também é tecnológico. Ele é muito tecnológico junto de Mercúrio, junto de Queto, mas o Marte, ele faz as coisas assim, uma ferramenta para você cortar a grama melhor. Ele faz você saber qual é o caminho que você chega ali gastando menos energia. A ideia de produtividade, no sentido físico da coisa, está muito relacionada a Marte. Você precisa transportar uma pedra de 1 tonelada de um lugar não sei onde, no Egito, para onde vai ser as pirâmides. Marte, ele olha assim, como é que isso eu faço para que isso seja mais eficiente? É com 50 escravos ou é com uma máquina? Ok? Então Marte, ele está muito no nosso dia a dia, voltado à nossa capacidade de cumprir o nosso papel do que a gente sente que a gente precisa fazer. Então Marte vem muito com a ideia de ação. Marte também está muito associado à luta e à atividade física. Marte está muito associado à ideia de fazer com que a gente consiga expressar a nossa vitalidade, que é uma coisa que o Marte gosta de fazer, através da atividade física. Pode ser também através da atividade artística. Pode ser também através da atividade sexual. Pode ser também através da atividade intelectual, é um pouco mais difícil de ser. O Marte, quando ele está mais intelectual, ele gosta de encontrar os mistérios. Ele gosta de entender como cada coisa no universo, os segredos. Então o Marte também é um bom espião. Principalmente o Marte de Escorpião, e não o Marte tanto de Áries. A gente tem um Marte mais feminino e um Marte mais masculino. O Marte mais masculino é o que normalmente a gente chama de Marte, que é o Marte ariano, que vai e faz e toma a iniciativa e just do it, que é o Marte bem vermelho e também bastante quente, que é o que está relacionado à raiva
está relacionado à autoestima do falou. Tá vendo que eu sabia que eu conseguia fazer isso? Fui lá e fiz. O Marte está relacionado à ideia de potência na nossa vida. O quanto você se sente potente de chegar na Lua. O quanto você se sente potente de pegar uma onda de 10 metros de altura. O quanto você se sente potente de mergulhar não sei quantos metros sem balão de oxigênio. Mas isso nem sempre é inteligente. Então, Marte é ação, e algum outro dia qualquer eu vou falar de Mercúrio, que é a capacidade de discernimento se aquele julgamento está válido ou não. Tá? Então, o Marte, ele no nosso dia a dia, por um lado, ele é bem masculino, relacionado a músculo, relacionado a vontade de cair na porrada com alguém, relacionado com a vontade de ser o maioral, chegar em primeiro lugar, ok? Marte gosta de disputar as coisas assim de uma maneira meio imbecil às vezes, do tipo assim, vamos ver quem fura mais o olho, o próprio olho, sabe? Marte muitas vezes quer ganhar, e quando ele está de mau assim, posicionamento, quando ele está mais tamásico, ele fica querendo ganhar a qualquer custo, mesmo que ele esteja se machucando mais do que se beneficiando. E muitas vezes o Marte, quando está muito rajásico, ele se torna muito egóico, como todo rajásico, e ele muitas vezes perde a noção do limite. Ele quer alcançar uma coisa pelo orgulho dele. Agora eu vou fazer só mais a última volta. Agora eu vou correr mais o último quilômetro, não sei o que e tal. E o corpo já está falando, o discernimento já está falando, ó, já está bom. A quantidade de iodos aqui no sistema já não vai aguentar mais uma pancada. Está na hora de você sair do mar. Está na hora de você ir dormir. Está na hora de não sei o que. E o Marte, como ele está muito agitado, como ele está muito rajásico, ele não consegue escutar isso. Ele vai, com o corpo já tendo avisado que estava frágil, e toma o último caixote e aí machuca o braço, etc. Tá? Então o Marte, quando ele está sátivico, ele vai e faz a ação. Quando a ação é necessária, precisa, imponente, radical, com força, com vigor, e para e fala, o trabalho está feito, não precisa fazer mais nada. Quando o Marte está rajásico, esse Marte mais masculino, né, o Marte mais ariano, ele faz as coisas além do que precisa e, via de regra, se machuca. Um lugar que tem a tendência grande de se machucar é na cabeça, porque é onde o signo de Áries governa. Um lugar que tem a grande tendência de se machucar é a clavícula, ombro e braço, porque é a casa 3, que é uma coisa que o Marte também tem uma tendência a governar. A cortar, levar tiro, um monte de coisa. Estava discutindo, aí levou um tiro. Essas coisas, machucado com coisas perfurantes, também são governadas por Marte. Então, nesse estado rajásico, ele acaba se machucando por uma questão de orgulho. Acho que dá para fazer ainda um pouco mais. E, no geral, nem precisava. As pessoas falam, pô, mas você estava lá no mar há 5 horas, por que você não saiu? Porque eu queria pegar a última onda. Porque eu queria vencer o campeonato. O Marte, no estado mais tamásico, ele tem a tendência a se machucar e machucar os outros de uma maneira completamente estúpida. Sadomasoquismo ou qualquer coisa assim. É aquele cara bastante cruel, que gosta de ficar maltratando o bichinho na natureza e achando bonito isso, tá? Então esse é o Marte ariano, num estado sático, rajásico e tamásico. Aí, como ele tá, depende de como o Marte está posicionado no teu mapa, que é uma coisa que a gente já vai ver. O Marte que todo mundo também tem, que é o Marte escorpiano, é o Marte que quando está bem sátivico, ele consegue ver o que é oculto nas situações, o que é oculto nos atos das pessoas, o que é oculto nos lugares, e ver a verdade por detrás disso. Então o Marte, ele é inquisitivo. O Marte, ele governa tanto o queixo quanto o nariz. Uma pessoa nariguda, abelhuda, que enfia o nariz aonde não é chamado, é porque o Marte leva ele para dentro dali. É o Marte escorpiano, que vai como um escorpião entrando nos lugares sem ser percebido, e consegue desvendar os segredos de lugares e de situações. Não tanto de pessoas também, mas principalmente de situações e de lugares.
chega num lugar e pega o espírito do lugar, tá todo mundo parecendo amigo e o escorpião lá dentro fala assim, tem alguma coisa esquisita aqui. Ou então chega num lugar onde todo mundo parece estar brigando, mas fala, não, aqui está todo mundo de fato tranquilo. Então essa sensação energética do lugar é uma coisa que vem muito do escorpião, que é governado por Marte. Então nesse estado sático ele consegue discernir o que é um lugar perigoso do que é um lugar não perigoso. No estado rajásico, ele tem a tendência de querer resolver todos os perigos, ou ele tem a tendência a achar que todo mundo está contra ele. Então ele muitas vezes pode ser um espião. O Marte no estado rajásico é um ótimo espião, nesse sentido escorpiânico, que consegue se infiltrar nos lugares sem ser percebido, consegue agir, envenenar alguns poços ou pessoas ou qualquer coisa que seja, de uma forma onde ninguém conseguiu ver o que ele estava fazendo. Tem essa noção de invisibilidade também. E muitas vezes acaba sendo pego porque não conseguiu parar a missão quando tinha que parar, porque o orgulho dele tomou conta e ele queria ainda fazer alguma coisa que a princípio não precisava, e nesse meio do caminho, e também pode ser relacionamento sexual. Marte no estado rajásico aí em Escorpião está muito atrelado à sexualidade, mais até do que o do ariano. O do ariano é mais assim do esportista, gostosão, que em certo sentido na linguagem ali seria come geral. No escorpiano é um James Bond que acabou preso dentro das virilhas da mulher, levando uma chave de bacia, porque não conseguiu discernir entre o que devia fazer e o que não devia fazer. No estado tamásico, o Marte escorpiano ele tem uma língua extremamente venenosa. Tudo que ele fala envenena e tudo que ele vê é veneno. Então, que é a palavra que a gente usa normalmente de víbora. Aquela pessoa é uma serpente, aquela pessoa é uma cobra, aquela pessoa só fala com a língua afiada, né? Isso é a característica de Marte no estado tamásico, no estado onde tudo que vê é perigo, e a reação ao perigo é ou fugir e esperar o momento certo de dar o bote, ou voltar e ficar envenenando as situações aos poucos sem que ninguém perceba. Porque o escorpião é um animal muito potente, muito venenoso, mas também bastante furtivo. Ele normalmente só vai para o combate cara a cara quando ele não consegue ir para um combate, digamos assim, oculto. Ele prefere dar uma ferroada sem que a pessoa perceba. E essa cauda do escorpião representa isso. É um veneno que não vem de onde você está olhando, vem de trás, vem de uma cauda escondida, oculta. Então todos esses aspectos são governados por Marte. Marte também governa irmãos mais jovens, Marte também governa propriedades, principalmente assim casas, coisas que a gente constrói a partir de tijolo, da terra, etc. e tal, que são outros aspectos que Marte é o Karaka, o significador. Mas um Marte forte no nosso mapa, ele ajuda a gente a ter bastante capacidade de ação. Um Marte forte demais faz com que a nossa capacidade de ação normalmente nos machuque por uma questão de orgulho, e um Marte fraco demais dificulta que a gente haja na nossa vida do quanto é necessário. Então isso mais ou menos é um Marte sático, rajásico e tamásico. Nenhum astro é essencialmente bom, nenhum astro é essencialmente ruim. Normalmente o Marte é caracterizado como astro com uma propensão mais tamásica. Mas isso não quer dizer que ele não possa estar se comportando de alguma maneira sática ou rajásica. Isso depende muito do como ele está posicionado no teu mapa, que é mais ou menos o que a gente vai conversar agora. Ok? Vamos lá. Não sou eu quem me navega é o mar.